Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Amados, a palavra de hoje está no livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 31, que diz assim: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Querido, Jesus tinha acabado de fazer o milagre do multiplicações de pães e peixes, e ali a multidão ficava maravilhada com Jesus, mas tinha a multidão que acompanhava Jesus para comer e tinha a multidão que acompanhava Jesus para adorar. Então o pessoal gostava de seguir Jesus, mas havia dois tipos de multidão: um que buscava realmente o Senhor e outros que ia para comer, sabia que ele tinha algo para dar, comer para receber cura, e outros que ia atrás do Senhor porque sabia que ele era o Filho de Deus. Depois da multiplicação dos pães e peixes, Jesus, ele ordena aos seus discípulos para ir adiante, atravessassem e ir para outra banda. E aí ele estava indo para caminho de Genezaré. E aí Jesus fala: vão na frente, enquanto eu vou despedir o povo, vocês podem ir na frente, vai na frente. E os seus discípulos entraram no barco e foram. E depois que Jesus despediu o povo, a multidão ali, ele foi orar. Enquanto Jesus estava orando, seus discípulos já tinham remado muito, já estava ali no meio do mar. E aí foi quando veio o vento forte e estava açoitando o barco, ou seja, as ondas ali estavam quase que cobrindo o barco, O vento forte batendo nas águas, as águas criando ondas grandes. E a Bíblia diz que a partir da quarta vigília, aproximadamente 4 horas da manhã, Jesus foi ter com os discípulos. E quando seus discípulos vê Jesus andando sobre as águas, aí é onde começa uma história fantástica. Porque nenhum dos discípulos tinha visto Jesus andar sobre as águas. Eles conheciam o Jesus que curava, eles conheciam o Jesus que curou o cego, que curou o paralítico, eles tinham acabado de conhecer um Jesus que multiplicava pães e peixes. Ou seja, eles estavam acostumados com Jesus que fazia um milagre na terra, que fazia coisas sobrenaturais na terra. Nenhum deles tinha visto Jesus andar sobre as águas. E quando eles começam a ver, Jesus veio ter com eles a partir das 4 horas da manhã. E aí no escuro, o barco sendo açoitado pelas águas, o vento ali trazendo ondas grandes, seus discípulos já com medo de afundar. E então vem o Senhor sobre as águas. E quando eles avistam o Senhor andando sobre as águas, aí eles começam a gritar com medo, dizendo: é um fantasma, é um fantasma. Nenhum deles reconheceu Jesus andando sobre as águas. E aí Jesus fala assim: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E aí, querido, vai entrar um personagem aqui chamado Pedro. Pedro pega, não tendo certeza de que era Jesus mesmo, falou assim: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo andando sobre as águas também. Olha só, as águas estavam açoitando o barco, estavam balançando o barco. Se tinha um lugar que era mais seguro naquela hora ali, era o barco. Mesmo ele balançando, mesmo as águas querendo cobrir, mas o lugar mais seguro que tinha era o barco. E o único que teve coragem de falar: Senhor, se é o Senhor mesmo aí, deixa eu ir ter contigo sobre as águas, andando por cima das águas também, foi Pedro. E aí pensa os outros discípulos. Na Bíblia não fala, na Bíblia não relata o que eles falaram não. Mas eu imagino eles pensando: Pedro tá ficando doido. Pedro deve estar ficando doido, porque o melhor lugar para a gente ficar, querendo ou não, é dentro do barco. E aí o Pedro quer sair do barco ainda, no vento que tá. E Jesus só disse uma palavra: vem, Pedro. Você quer vir? Pode vir. Quer andar sobre as águas? Então venha. Então Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O lugar que a gente acha que é mais seguro, o lugar de conforto para nós, muitas vezes é o lugar que impede que a gente venha fazer algo sobrenatural com o Senhor. É o que impede da gente viver uma experiência tremenda. Se Pedro tivesse ficado junto com os outros discípulos, ele não ia andar sobre as águas. Pedro foi o único discípulo aqui que andou sobre as águas, porque os outros ficaram no barco com medo. Pedro também estava com medo, mas aí ele falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, então deixa eu ir também aí sobre as águas. Jesus falou: então vem. E Pedro foi. Mas quando Pedro sentiu o vento forte, aí ele teve medo. Só que entenda uma coisa: quando Pedro estava no barco, o vento não já estava forte, As ondas já não estavam açoitando o barco, não estava balançando o barco. E por que Pedro foi ter medo saindo do barco para ter encontro com Jesus? Se ele já viu que era Jesus ali, ele teve dúvidas. Ele falou: deixa eu ir então sobre as águas. E Jesus falou: então vem. E ele estava indo. Se ele deu um passo, deu 2 passos, 3 passos, e ele já estava sentindo que ele estava andando sobre as águas, então qual era a diferença de ele sentir o vento forte e ter medo? Isso acontece muito nas nossas vidas, você sabia? Porque Jesus fala assim: vem. E aí nós tomamos coragem de ir até Jesus, de ter um ato de fé.
E aí a gente dá um passo, dá 2, 3, 4, e aí a gente sente o vento forte no nosso rosto. Mas você lembra que a situação já estava difícil? Você lembra que já estava um caos na sua vida? Você já não tinha paz na sua vida? E aí quando você começa a dar um passo de fé, aí você sente de novo o medo que você já sentia antes e começa a afundar. Pedro sentiu o vento forte, teve medo, aí começou a afundar. Aí ele começou a gritar dizendo: Senhor, salva-me. Mas não foi o Senhor Jesus que falou assim: Pedro, você quer andar? Vem cá. Foi ele que falou: Senhor, deixa eu ir sobre as águas ter com o Senhor. E o Senhor falou: vem. Então às vezes nós temos a atitude de falar: Pai, eu quero mudar. Eu quero que esse meu cativeiro venha mudar, Senhor, me ajuda. E o Senhor falou, e o Senhor fala para nós: vem, você quer mudar o cativeiro? Eu também te ajudo a mudar. Então vem comigo. E aí você dá um passo de fé, 2, 3, mas quando você sente o vento de novo, quando você sente o medo, você começa a afundar, você começa a retroceder, você começa a voltar atrás. Se você está dando um passo de fé, amado, 2, 3, então continue. Jesus está bem ali na tua frente, não desista. O vento forte já estava batendo antes e você teve coragem de dar o primeiro, segundo, terceiro passo de fé. Então por que você vai parar agora? Pedro desceu do barco, o único lugar que era mais tranquilo para ele ficar ali, querendo ou não, era o barco. Mas se ele tivesse ficado no barco, ele não ia viver o sobrenatural. Então Pedro desceu do barco, foi até com Jesus, sentindo medo, estava afundando e falou: Senhor, salva-me. E aí foi quando Jesus falou, estendeu a mão para ele. Olha só como Jesus é bom. Estendeu as mãos para ele e falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste, Pedro? Por quê? Você já deu o primeiro passo, meu querido. Você já deu o segundo, o terceiro, você está caminhando já sobre as águas e você duvidou. Por quê? O mesmo vento que está batendo em você agora era o mesmo que estava batendo em você lá atrás. Mas você teve coragem de sair do barco e andar sobre as águas. E agora que você está vivendo o sobrenatural, andando sobre as águas, você está com medo. Por quê? Jesus está bem aí na tua frente, olhando para você, esperando você chegar até Ele. Então, querido, eu sei que às vezes as circunstâncias deixam a gente com medo, deixam a gente fraco, deixam a gente com pouca fé. Mas saiba que quando Jesus fala para você: vem, quer descer do barco e andar sobre as águas? Então vem, confie no Senhor. Mesmo com poucas forças, confie nele. Mas se acontecer de você afundar, saiba que ele vai estender as mãos para você e vai te tirar. Não foi fácil para Pedro, porque dentre os outros, só ele teve coragem de descer do barco e andar sobre as águas. O vento forte estava batendo, águas batendo no barco, o discípulo com medo, estava escuro, e aí eles veem Jesus andando sobre as águas, vindo de encontro com eles, tiveram medo achando que era um fantasma, e aí um homem falou: eu quero viver isso aqui, ó. Eu quero experimentar, quero andar sobre as águas, quero fazer o que Jesus está fazendo aqui, ó, andar sobre as águas, quero ir ter com ele. O discípulo, acredito eu, amados, que o discípulo fala: Pedro, não vai não, Pedro, você é doido, olha como a água tá, Pedro, olha como o vento tá, você quer andar sobre as águas pra quê, Pedro? Você nem sabe se é Jesus mesmo. Fica aqui no barco, Pedro. Não tá na Bíblia, mas eu imagino isso. E Pedro falou, pensando consigo: eu quero ir. Se Pedro não sai do barco, ele ia continuar no mesmo, ia ser igual aos outros discípulos, não ia viver essa experiência maravilhosa, e nós não ia ter essa passagem para estar falando hoje. Você quer ter algo marcado na sua história com o Senhor Jesus? Então sai do barco, sai da zona de conforto e vai até Jesus. Fala: Jesus, eu quero uma experiência com o Senhor, eu quero andar sobre as águas, eu quero viver algo sobrenatural, eu quero sair dessa situação que eu estou para melhor, eu quero que o Senhor venha dar meu cativeiro, quero que o Senhor venha transformar a minha vida, a minha família. Você sabe o que você está passando, a situação que aflige a sua vida, que te magoa, você sabe. E Jesus está falando: ó, vem, então desça do barco, tenha fé, dê o primeiro passo, segundo, o terceiro. Se você já deu o primeiro e você está andando, então mantenha a sua fé e vai até o último, até chegar a Jesus. Porque quando Pedro começou a afundar, Jesus falou: homem de pequena fé. Se Jesus falou que ele é homem de pequena fé, imagina os outros que nem quiseram sair do barco. Mas entenda que Jesus falando: homem de pequena fé, por que duvidaste? Se você já andou 3, 4 passos, qual era a diferença de você continuar? O vento que bateu em você era o que já estava batendo antes, mas você não teve coragem de descer do barco e andar. Então, querido, não deixa que o vento venha tirar o teu foco, não deixa que o vento venha querer te amedrontar, venha querer colocar coisa. O inimigo às vezes usa coisas fúteis para colocar na nossa mente: ah, eu não vou conseguir, ah, eu não mereço, ah, ele é melhor, ela é melhor, eu sou fraco, eu não consigo, eu não vou chegar lá. Isso é mentira de Satanás. Você desceu do barco, Jesus está bem na tua frente, então ande sobre as águas, viva uma experiência sobrenatural. Jesus está te esperando, confia nele,
Mesmo se o vento bater e você começar a afundar, ele vai te ajudar. Mas quanto mais você andar sobre as águas, maior vai ser a tua experiência na tua vida e que você pode contar para as outras pessoas falando que eu tive minha vida transformada. Eu tive coragem de sair do barco e ter de encontro com Jesus. Amém, meu querido? Essa foi a palavra de hoje. Quero pedir para você, compartilha essa mensagem para que pessoas possam ouvir e entender também que o vento não pode parar a vida deles. Eles têm que continuar andando sobre as águas, têm que descer do barco, ter coragem e ter de encontro com Jesus. Amém? Compartilhe esse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal para nos ajudar. Que Deus te abençoe e fique em paz. Em nome de Jesus.